Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Red Sonja, A Balada da Deusa Ruiva, quadrinho publicado no Brasil pela Pipoca e Nanquim. Vou dizer que a Pipoca e Nanquim construiu uma proposta muito interessante para essa edição da Red Sonja. Por quê? Né? Aqui tem um quadrinho que reúne dois autores que são lendas, assim, na questão dos quadrinhos, né? E nesses quadrinhos de espada e feitiçaria, assim, de maneira mais específica, e que são fundamentais também para a construção da Red Sonja nos quadrinhos. O primeiro é o Roy Thomas, que foi quem trouxe a Red Sonja para os quadrinhos. Ele fez isso numa história da revista Conan the Barbarian, número 23, deixa eu mostrar essa história aqui, A Sombra do Abutre, onde ele adaptou um conto do Robert Howard, um conto do Howard que não era um conto do Conan. O Roy Thomas ele fazia isso com certa frequência, né? Ele pegava contos de outros personagens do Howard e colocava na era iboriana, né? Colocava como se fossem do Conan. Então aqui que a Sonja, que a Red Sonja aparece pela primeira vez nessa história aqui. Bom, pois bem, então o Roy Thomas está de volta a personagem. Mas não só o Roy Thomas, tem também o Esteban Maroto, que é um desenhista que a Pipoca e Nanquim todo ano traz ao menos um álbum dele, e que foi o responsável não por trazer a Sonja para os quadrinhos. Isso quem fez foi o Barry Windsor Smith. Mas é o cara que é responsável pelo visual que ficou icônico para a personagem. Esse que inclusive está na capa, que com essa armadura aí, na verdade esse biquíni de ferro, como é dito aqui. Isso aqui foi uma visão da personagem construída pelo Esteban Maroto. Se vocês forem ver, a Sonja, na primeira aparição dela nos quadrinhos, né, como guerreira, ela tem uma espécie de cota de malha lá, só para vocês verem aqui. Então, só essa reunião desses dois autores já é um grande momento, né? Há um terceiro autor aqui, que é um desenhista contemporâneo, que é o Santi Casas. Inclusive, esse cara desenha muito, minha gente. Deixa eu mostrar um desenho desse cara. Tá? Logo no começo da história, o traço é dele. Olha só. Esse aqui é o desenho do Santi Casas. Deixa eu mostrar uma outra página. Olha isso aqui, minha gente. Olha só que coisa bacana, né? Pois bem, né? Só que na edição da Pipoca e Nanquim há uma outra coisa além do quadrinho. Há aqui atrás, olha só, o conto original onde há a personagem que inspirou a Red Sonja dos quadrinhos, que é o conto chamado A Sombra do Abutre, que inclusive é o título da história de Conan the Barbarian número 23. E esse é um conto, como eu disse, que não é do Conan, e é aqui que nós conhecemos a Sonja de Rogatino, que é a personagem que serviu de inspiração para aquela que nós conhecemos nos gibis. Pois bem, esse conto, A Sombra do Abutre, tem assim, grande parte dele é um cerco a Viena, né? Um cerco de um exército oriental a Viena, exército que pretende conquistar a Europa. E dentro desse cerco, né, há uma caçada a um homem específico, um homem que feriu o governante responsável pelo exército numa batalha anterior. A Sonja, de Rogatino, ela é apresentada como uma grande guerreira que salva o protagonista, que estou mostrando nas páginas do conto, né? Que salva o protagonista algumas vezes, e aí invertendo essa lógica da mocinha em perigo, né? Aqui é o protagonista que é salvo pela guerreira. Esse é o primeiro conto não Conan, vamos chamar assim, escrito pelo Robert Howard, que eu leio. Eu gostei bastante, inclusive em breve pretendo ler aí o Bram McMorn, o livro já está aqui em casa, para poder fazer alguns comentários também. Mas, bom, falei aqui o que compõe a edição. Por que eu julguei então a edição bem interessante? Porque ela mostra o quanto que a Red Sonja, agora eu vou mostrar um pouco mais os desenhos aqui para vocês verem, desenhos inclusive do Esteban Maroto, né? Essa edição mostra, voltando, né, o quanto que a Red Sonja é um personagem dos quadrinhos, né? A Sonja de Rogatino, que aparece nesse conto que está aqui, A Sombra do Abutre, possui pontos de contato com a personagem que a gente conhece, mas há diferenças. A começar, porque essa Sonja de Rogatino, ela está num cenário mais realista. A Red Sonja que nós conhecemos está num cenário mais fantástico, assim. Mas assim, o que importa para a gente pensar a Sonja como a Red Sonja, é difícil, né? Porque é a Sonja e a Sonja, né? A questão é que a Sonja nos quadrinhos se escreve Sonja, a Sonja de Rogatino já é com I. Mas vamos lá. O que acontece é que para a personagem dos quadrinhos não havia muitos contos para ela para
servir de inspiração para ela. Há a Sombra do Abutre, que tem ela nem aparece no conto inteiro, há algumas páginas, ou seja, é uma personagem do Howard que não é tão desenvolvida. Não é como Conan, que havia um vasto material para o Roy Thomas trabalhar em cima. Então, tudo que é feito é construído pelos próprios roteiristas sem ter material do Howard de base. E aí a personagem vai sendo trabalhada, assim, né? Essa construção dela é toda feita nos quadrinhos, assim. E a Sônia, que nós conhecemos nos quadrinhos, ela é uma personagem mítica, assim, né? Ela é uma personagem que tem uma pegada mítica. E nós vemos isso nesse quadrinho aqui. Esse é um quadrinho que ele mostra o quê? A origem dela. Nós vemos essa origem mítica da Sônia. Inclusive vale mostrar o quadrinho em preto e branco, mas com preto, branco e vermelho, né? Preto e branco e vermelho. Isso dá uma visão muito bonita, né? Bom, como eu disse, aqui nós vemos a origem dessa personagem nesse tom mítico, né? Há vários elementos icônicos da personagem que são mobilizados nessa origem aqui. É uma personagem que nasce de uma tragédia. Inclusive essa tragédia aqui é contada por um bardo que canta a história da Sônia por um rei cruel que deseja conseguir a imortalidade. A Sônia era uma grande espadachim que, treinava e mostrava muito talento, mas cuja vida foi atravessada pela violência, né? Uma violência que chegou a ela e ela, nesse contexto de receber essa violência absurda, ela é tocada por uma deusa que lhe oferece um caminho para superar aquela dor e também para se tornar uma força de vingança e de justiça no mundo. A partir daqui eu vou dar alguns spoilers para poder comentar a trama. Bom, que violência é essa que a Sônia sofre? Né? Um estupro, né? Um estupro coletivo feito por vários soldados. E, bom, isso é uma das maiores violências que a gente pode imaginar, né? Uma violência que afeta o corpo e a alma de alguém, né? O que acontece é que a jornada dela envolve lidar com essa dor. E a deusa que chega até ela lhe propõe um caminho para lidar com isso, né? Inclusive para ela se vingar desses homens que fizeram isso com ela e se tornar uma força de justiça. Acontece que essa bênção que ela recebe, de certa maneira, é também uma maldição. Ela só vai se deitar com um homem que a vencer em combate. Ela só vai ter relações sexuais com um homem que a vencer em combate. Assim, eu confesso que aqui isso saltou mais aos meus olhos. Porque, embora eu nunca li tantas histórias da personagem, mas já tive contato com essa ideia. E eu sempre pensei nisso a partir de certo coleguismo que ela tinha com Conan, né? Nessa disputa quase que esportiva de vencer ou ser vencida, né? Mas ela é uma guerreira, né? E na verdade ela está lidando com vilões, vamos colocar assim, né? Com soldados, né? Com bandidos que, se a derrotarem, não é uma pessoa que ela gosta, né? Se ela for subjugada, ela será estuprada novamente, né? Então, se a gente for pensar essa situação que criou nela, né, esse condicional que a deusa deixou com ela, você só vai se deitar com aquele que te vencer em combate, né? Você só vai ter relação sexual com alguém que te subjugar à força. E isso realmente é uma maldição. Tanto que ela responde, né? Isso não vai acontecer. Isso não acontecerá. Há essa resposta dela, né? E ela diz, isso não acontecerá jamais, né? E aqui, bom, a gente percebe que na personagem, o trauma terrível permanece, né? É claro, né? É uma coisa que fere de modo brutal. Isso permanece nela. E achei que a história realmente mostrou isso, né? Outra coisa que a história faz é mostrar a explicação para essa armadura da Sônia, esse biquíni de ferro, né? E uma explicação que eu acho que soa até interessante, né? Ela recebeu uma armadura e ela preferiu assim porque ela quer mostrar seu corpo feminino, né? Ela quer que os homens que vejam, né, que ela é uma mulher, né, que ela é feminina, assim, né? Porque na verdade foi nesse corpo que ela sofreu violência e ela quer tipo, mostrar que agora esse corpo ele não vai ser tocado por outros, assim, nem não ser tocado, né? Ela quer mostrar a feminilidade dela, essa que é a ideia, né? Enquanto derrota os bandidos, os vilões, os adversários, né? Essa que, bom, pelo menos é a ideia que está aqui, né? Bom,
ela não quer esconder o seu corpo, esse que é o ponto, né? E isso também, ao meu ver, tem uma relação com o trauma que ela viveu, né? Na verdade, a violência que ela sofreu foi no corpo, né? Então, assim, aqui é essa história que, de alguma maneira, disseca um pouquinho, embora não entre, não vá, meu filho tá dando uns gritinhos aí, não tem jeito, casa com criança pequena, mas embora não vá desenvolver, colocar, nas falas da maneira que é construída, parece que aponta um pouco para essa psique da Sônia, dessa grande guerreira, a partir do trauma vivenciado. Bom, enfim, né? É uma personagem mítica, é uma personagem trágica, assim, né? Alguns diálogos aqui muito bem escritos pelo Roy Thomas, assim, e é uma história que explora o fato de que a violência deixa marcas, e marcas que são profundas, né? E a Sônia, assim, se torna uma força que busca vingar vítimas que sofreram como ela, e também impedir que outras surjam. Eu achei os desenhos ótimos, assim, foi muito bacana ler o conto do Howard, como eu contei, assim, e eu fiquei curioso por ler outras histórias da personagem, histórias lá, a raiz da personagem, do começo da adaptação dela para os quadrinhos, né? Quem sabe isso aqui não pode servir aí de porta de entrada para Pipoca trazer esses outros materiais, assim. Enfim, é uma história de fantasia, né, como eu disse, uma história que mostra como é que a personagem dos quadrinhos tem mais elementos míticos do que a personagem do conto do Howard, isso fica muito claro, e isso fica muito claro, é uma história que me colocou para pensar em algumas coisas. Enfim, minha gente, tá aí, é esse o meu olhar. Bom, vou até parando já por aqui, as crianças já estão ficando agitadas ali fora. Mas é isso, minha gente, já sabe tudo, né? Curte, comenta, compartilha. Lembrar do link da Amazon que está aí na descrição, caso você for fazer uma compra, né? Se usar esse link ajuda demais o canal. Eu vou deixar tanto o link geral, quanto também o link para Red Sonja, a balada da deusa ruiva, caso alguém tenha interesse. É isso, minha gente. Valeu, abração e até o próximo vídeo.